oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal oficial da Seichonoye do Brasil no YouTube. Hoje, quinta-feira, dia de educação da vida. Se você tem nos acompanhado, já percebeu que durante esse mês de setembro, nós estamos trabalhando o Setembro Amarelo, estamos trabalhando a campanha Todos pela Vida. E para finalizar esse grandioso mês, estamos aqui hoje para esperançar novos caminhos. E para isso, estará aqui comigo nesse bate-papo o preletor Roberto Okito Fujiwara. Muito obrigado a todos, muito obrigado, queridíssimas amigas, caríssimos amigos, uma alegria enorme estar com vocês aqui, podendo estudar mais um pouco sobre o ensinamento da Seichonoye e pensarmos sobre as coisas importantes da nossa vida. Muito obrigado, Fernanda, obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos. Olá, Roberto, bem-vindo, muito obrigada em nome da Superintendência dos Educadores, da Seichonoye do Brasil. A gente agradece, né, por você estar conosco hoje para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, finalizar aqui esse mês onde nós abordamos a campanha Todos pela Vida. Sei que você tem uma agenda bem cheia, mas deu um jeitinho para estar aqui conosco. Quero agradecer também as pessoas que nos acompanham. Lembre-se de avisar os amigos que nós estamos aqui. Quem ainda não curte o canal, gente, curta, porque sempre que estreia um programa novo, você vai ser notificado. Então, para estar aqui conosco, se inscreva no canal e depois de assistir aqui, né, esse bate-papo, se vocês gostarem, deixe seu joinha, seu like, para que mais pessoas fiquem conhecendo esse canal, esse programa e nos acompanhem, tá bom? E vamos lá, né, Roberto? Depois desse mês todo aqui de setembro, em que a gente veio caminhando aqui, para quem está aqui acompanhando, e quem não está, não se desespere, tá tudo bem, chegou hoje. Todos os programas ficam gravados aqui dentro do canal. Então, quando acabar esse estudo, esse bate-papo, né, de hoje, fiquem à vontade para assistir os anteriores, que eles estão todos gravados aqui. Mas queria, assim, aproveitar, no bom sentido da sua presença, para a gente fazer um diálogo, conversar um pouco, né, sobre essa temática que abrangeu aqui, que a gente procurou abranger, né? Ela não se esgota, mas que a gente trouxe aqui à tona. Tudo bem? Vamos lá, vamos estudar. Vamos debater, vamos pensar juntos aí. Então, tá ótimo. Bom, pessoal, a gente começou, então, na primeira quinta-feira do mês, com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que esteve aqui conosco.
E de cara a gente já conversou sobre por que é importante a gente falar sobre isso. Porque, sabe, Roberto, algumas pessoas ainda nos perguntam: nossa, mas vocês falam bastante da alegria, né? Bastante do pensamento iluminador e estão falando hoje ou abordando a questão da depressão e do suicídio e ainda trouxeram uma certa estranheza, né, da gente querer abordar. E Sim. Aí foi justamente isso que a gente falou, né? E talvez não tenha se esgotado, então você também fica à vontade para comentar sobre isso. Então, podemos começar da seguinte forma, né? Eu estava aqui pensando sobre o tema e pensando nesse espaço, né, que é um espaço para nós conversarmos sobre a educação da vida. Então, vamos pensar nessas duas palavras, né? A vida e a palavra educação. Então, nós estamos aqui vivendo essa existência, aqui nessa nossa... aqui no plano físico, no plano material. E é interessante que a Seitonei já fala, né, que a nossa vida é fazer parte de uma escola, chamada Escola da Vida. Então, a partir daí já traz essa ideia, né? Nós estamos aqui, desde o momento que nós nascemos até o último momento, né, da nossa existência, estamos aqui aprendendo algo. Na verdade, esse aprender algo é claro, né? Nós estamos aqui existindo, mas precisamos dessa abertura ou essa disposição mental, vamos dizer assim, né, para aprender. Então, quem tem essa abertura para aprender sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Né? Para quem acha que já sabe, vai passar anos e anos e não aprender nada. O copo cheio, como a gente sabe, né, naquela metáfora, o copo cheio não entra mais água. Mas sempre quando nós esvaziamos o nosso copo, sempre nós vamos ter a renovação, né, do conteúdo desse copo, né, a água limpa, a água nova, a água renovada vai ser colocada ali. Né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Vamos afunilar aqui o foco. Né? Estamos aqui para aprender. Né? Estamos aqui aprendendo, estamos aqui para aprender, e são várias as situações que nós encontramos na nossa vida, né? E como nós sabemos, aprender não significa sempre fazer contas elementares de matemática. O que a gente mais quer, né, é que sempre as perguntas sejam do tipo: quanto é 5 mais 5? Né, quanto é 2 mais 2? Né, quanto é 1 mais 1? A gente tem essa vontade, né, quanto é 1 mais 0. Mas, de vez em quando, o pessoal pergunta algo do tipo, né, quanto é 7 mais 8? Né, quanto é 6 mais 7, né? E geralmente essas coisas, né? Ou quanto é a raiz quadrada de um determinado número. Aí nessa hora a gente fala: e agora? Né? Como é que eu vou resolver isso? Então, falando assim é lúdico, né? Falando assim é bem tranquilo, mas nós sabemos que na nossa existência, todos nós nos deparamos com várias situações. Né? E situações que a gente fala assim: isso não aprendi em casa. Né? Ou isso, eu não fui preparado para isso. Nasci num lugar maravilhoso, uma família maravilhosa, estava tudo perfeito. De repente aconteceu uma crise, aconteceu uma reviravolta, aconteceu uma perda, ou perdi alguém que eu achava que nunca iria perder. Né? A primeira experiência da perda é dolorosa por causa disso, né? Porque até a gente perder, a gente acha que a gente não perde. Né? Mas no momento que nós perdemos, a gente sente essa dor. Então surgem essas experiências de dor também na nossa vida. Então, quando nós abordamos esses temas, né, na verdade, não estamos falando assim, olha, saiba que a vida é ruim, a vida é difícil, a vida não tem mais jeito, né? Não é nesse sentido. Né? Mas é pensarmos como viver essas situações que acontecem na nossa vida, que são de grande aprendizagem, de profunda reflexão, mas que vem acompanhado, né, com sofrimento, com uma dor, com uma certa perplexidade, né? Aquela sensação de estar perdido, enquanto a gente não consegue encontrar a luz, né? Ou enquanto a gente não consegue encontrar esse pontinho de luz, né? Parece que há uma escuridão interminável. Né? Então, abordar esse tema é bastante importante por causa de dois aspectos, né? De um lado, para nós podermos ajudar as pessoas, que nós sabemos que não são poucas, são muitas as pessoas, né? Que passa por situações, tá? Essa situação, né, do desespero, que faz a pessoa
recorrer, né, a tirar da sua própria vida, tá? Então, é uma coisa que, como nós sabemos, não é tão divulgado, porque se divulgar muito também, isso experimentalmente ou empiricamente ou até cientificamente o pessoal comprova, né, que a disseminação disso não é bacana de um lado, mas, por outro lado, precisa ser conversado, né? Porque também não pode deixar no silêncio absoluto, porque justamente nós precisamos mostrar para essas pessoas que estão nessa situação de desespero, né, que tem sim caminhos, existem caminhos. Como é a primeira vez, ou como talvez seja algo que a pessoa está passando e nunca pensou nisso, talvez ela não consiga encontrar. Mas nós que estamos em volta, né, nós que temos aí, lidamos com essas situações da vida, né, nós precisamos sim estender o braço, estender a mão, né, dar o ombro, tá, justamente para nós podermos acolher essas pessoas, né. Então, tem esse aspecto de um lado, como ajudar as pessoas que vivem no sofrimento, né? E ajudar essas pessoas que vivem no sofrimento, aí vem o primeiro A da tarde de hoje, aí é o segundo A, né? Daqui a pouco eu vou falar desse primeiro A, que talvez não passou batido. O segundo A, que é o A do acolher, né? Então, o que é acolher essas pessoas, né? É uma frase de motivação, é uma frase de exortação, não é bem isso, às vezes, que a pessoa deseja ouvir, né? Porque quando você fala, não, tá tudo bem, você que não percebeu, a pessoa vai entender o quê? Nossa, eu estou tentando comunicar meu sofrimento, o outro acho que não está entendendo. Aí ela começa a pensar, acho que ninguém vai me entender no meu sofrimento. E a pessoa se fecha cada vez mais no seu mundo. Então, aprender a acolher é bastante importante. Então, esse é um lado, né, da necessidade de nós estudarmos sobre esse tema. Mas, por outro lado, também, aquilo que eu disse agora há pouco, né? Quando a gente passa por uma situação, por exemplo, né, de dificuldade, se é a primeira vez que estamos passando, aquilo lá é uma novidade para nós, né? E dá a impressão que só nós somos escolhidos nesse universo para passar por essa situação. E, na verdade, todos nós passamos, né, por momentos de aprendizagem. Esse é o primeiro A, né? Aprendizagem, é o aprender. Então, essa aprendizagem que a Escola da Vida nos traz, né, é bastante importante, né? Para nós entendermos. E a gente não precisa inventar a roda sozinho, né? Várias pessoas passaram por situações, a gente não é o primeiro, pelo contrário, a história da humanidade é uma história de quedas e reerguer depois das quedas, né? Quando, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa monta uma empresa, a empresa dá tudo errado e acaba falindo, né? E isso é uma situação de profundo desgosto, profunda decepção, mas saiba, né, que existem histórias de empresários, ou podemos dizer que grandes empreendedores, grandes empresários, passaram por uma situação amarga, às vezes até de falência, às vezes de dívidas, né? E a pessoa começa a entender, nossa, então eu não sou o único. Tem pessoas também que passam por isso, que ensinam coisas para mim, né? Então, esse é outro ponto importante, tá? De quando nós estudamos esse tema, não é que a gente está fazendo algo do tipo, vamos estudar, porque vai precisar um dia, né? Não chega a ser nesse sentido, mas no sentido de nós realmente estarmos bem equipados, né, com bons exemplos, bons depoimentos, com, vamos dizer assim, instruções para a gente poder viver a nossa vida. Você sabe, né, Fernanda, que quando a gente compra alguma coisa, raramente a gente olha o manual de instrução, né? A gente só olha o manual de instrução quando dá errado. Aí que a gente vai atrás, aí que a gente vai atrás das coisas, né? E também problemas da vida é assim, né? Quem tá tudo bem em casa, talvez não vai pensar assim, deixa eu estudar sobre o tema desarmonia conjugal, como eliminar a desarmonia no lar, né? Ou quem está saudável, talvez não pense assim, como realizar a cura na sua vida, né? O que não passa por dificuldades financeiras, não vai pensar, como reerguer-se após o fracasso financeiro. Não é tema que às vezes a gente estuda quando está tudo bem, né? Mas esse tipo de assunto é justamente importante, né? Para nós podermos realmente ajudar os outros e para nós podermos entender que a vida ela é feita desse colorido e que a grande atitude mental importante, né, para nós podermos evoluir e ir adiante na nossa vida é, de um lado, né, entender que a escola da vida, estamos aqui para aprender e mudarmos essa disposição mental, né? Então não pense assim, nossa, sempre deu tudo certo na minha vida, agora está dando errado. Não está dando errado, né?
no sentido acabou tudo. Não, significa agora é o momento de eu aprender alguma coisa. Né? Enquanto está tudo bem, enquanto eu não preciso cozinhar, eu aprendo a cozinhar. Mas no dia que falta comida, né, no dia que não tem ninguém para cozinhar para você, e é um domingo, dia santo, que está tudo fechado no mundo, você vai falar assim, agora eu vou ter que me virar e aprender. Mas quando você aprende, é uma liberdade que você obtém. Quando você aprende, né, é um passo adiante que você dá na sua vida. É chato, né, duro, você queima a mão lá no fogão, sei lá, fritando alguma coisa, né, espirrando os olhos, mas é a aprendizagem. Né? E outro tema que eu trouxe aqui agora também, né, para nós pensarmos nesse primeiro momento, é a palavra acolhimento. Né? Então, são os dois As importantes aí, que acredito que acompanham, né, acompanharam principalmente nesse estudo desse tema, né, no encontro que falou-se sobre a educação da vida e a importância de nós conversarmos sobre esse assunto. Perfeito. A palavra acolhimento, na verdade, ela permeou todos os encontros, todos os estudos, né? Enquanto Sim. a gente abordou esse tema, talvez até por ser uma necessidade atual, não só dentro desse tema, né? Da gente acolher o outro, né? E acolher a si mesmo. É interessante que o acolhimento, né, é uma figura tão presente nas religiões, né? Mesmo, por exemplo, né, se você pega a religião católica, né, tem a figura de Deus, tem, né, mas existe a figura do acolhimento, que é representado pela figura feminina da divindade, né, no caso é a Maria, né, e mesmo dentro das religiões que talvez tenham outro tipo de crença, de outro tipo de visão, sempre existe essa visão de Deus enquanto acolhimento. Né? E mesmo as religiões, né, mesmo as religiões cristãs, né, que tem uma outra forma de pensar ou não consideram, né, a questão da divindade enquanto, por exemplo, a Virgem Maria, tal, não sei o quê, né, também falam do acolhimento, né, o Espírito Santo como acolhedor, o amor de Deus presente. Então, aqui também está um ponto bem importante, né, em relação aos religiosos, em relação àquelas pessoas que buscam viver a espiritualidade ou a religiosidade no seu dia a dia. Né? Religião está profundamente ligada a acolhimento. Né? E numa época, né, em que as pessoas começaram a desconfiar da religião, achando que religião era o lugar da crítica, da condenação, né? De ditar regras, né? Quem deve morrer, quem deve estar vivo. Não. Quem vive a religião deve viver o acolhimento, sim, né? Porque isso é o grande mandamento, né? Para quem é cristão, disse Jesus, né? É amar a Deus e amar o próximo, né? Como a ti mesmo, tá? Então, o amor aparece, e amai os vossos inimigos, né? Que é uma outra frase que aparece de Jesus lá no Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, tá? E essas frases, né, ligadas aos mandamentos principais, né, trazidos por Jesus, são frases que a gente encontra também no Antigo Testamento, são frases do Antigo Testamento, né, mostrando que mesmo o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento ou a Torá, né, então, traz essa questão do acolhimento tão presente. Então, não estamos falando de nada, né, de uma novidade, pelo contrário, estamos falando da necessidade, sim, de resgatar isso que é tão importante nas religiões para vivermos o nosso dia a dia, quando nós vivemos, ou quando nós decidimos viver uma vida de espiritualidade, ou uma vida religiosa. Né? Viver como religioso não é você estar bem porque você faz oração, reza e está assim com Deus. Não. Viver religioso significa aquela vida de generosidade, que estende a mão ao próximo, né? Que procura servir as pessoas, enfim. Dizer ao outro, né, olha, nós estamos na mesma escola, estamos juntos, né? Então, na escola, às vezes, tem coleguinha que esquece o lanche em casa, ou às vezes está comendo no meio do recreio, acontece aquelas coisas tristes, né, de derrubar a marmita e cai todo o lanche no chão. Quem já não passou por uma situação dessas? E quem já não se sentiu confortado, né, naquele momento de muita dor, porque todo o lanche caiu no chão e você estava muito triste, a coleguinha do lado chegou e falou assim, esse pedaço aqui do meu sanduíche, né? Fica com esse bombom, né? Fica com esse suco.
vira e mexe acontece isso na nossa vida, e a gente se sente tão envolvido no amor, né? É nesse momento que a gente sente o verdadeiro amor, né? E a gente sente também o amor de Deus ali. E o amor de Deus é uma realidade na vida. Tá? Então, procurar viver esse amor no nosso dia a dia é bastante importante, né? Então, esse tema está ligado a isso também. É uma reflexão nesse sentido, né? Grandiosa, né? E puxando aqui um pouquinho, já estou aqui me recordando do encontro que a gente teve com a preletora Maria Dalvaneide, e ela trouxe, com outras palavras, essa questão de olhar para si, para poder cuidar, né? Como que eu acolho o outro se eu não acolho a mim mesmo? Então, quando você citou, né, a frase de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, talvez eu lembrei dessa reflexão que ela fez conosco, de prestar atenção também, né, no seu sentir, da importância de acolher também as suas necessidades, as suas emoções, né, de se perceber quando não está bem, quando está bem, também ter esse olhar generoso para com a gente mesmo. Sim. É exatamente isso. A gente é muito duro conosco, né, às vezes. Nós somos muito duros conosco mesmo, às vezes, né? Esse é um ponto que a gente precisa cuidar, tá? Tudo bem que a gente fica com vergonha de coisas que às vezes a gente faz errado, né? A gente até ri, mas lá no fundo da alma a gente ferve e a gente fica se autocondenando. E é importante isso, né? De nós cuidarmos bem de nós mesmos, mas acima de tudo reconhecer o que está sentindo. Né? O ensinamento da Seichunen nos ensina a nós podermos entender o que se passa, né, com cada um de nós. Né? Acredito que quando a gente aceita quem nós somos, né, quando nós aceitamos quem nós somos, é naquele momento que começa a possibilidade de toda mudança. Né? Se eu não sei quem eu sou, como que eu posso mudar? Né? A mudança começa quando você sabe quem você é. Né? E realmente isso é importante. Por isso, entender a sua tristeza, entender que está com raiva, entender que está às vezes com dor de cotovelo, com inveja, né? Com mágoa, é o primeiro passo justamente para sair disso. Pior, aquela pessoa que age agressivamente com as pessoas, mas não enxerga, né? Que a sua agressividade, sua raiva para com o mundo é fruto de um espinho cravado no dedão do seu pé, né? Que é a história daquele leão, né? Que estava com o espinho cravado no dedão do pé e estava lá agressivo com todo mundo, né? Todo mundo achava que o leão era o mal-humorado, o leão era chato. Não, ele tinha um espinho cravado no pé. Né? E às vezes, realmente, né, a gente não tem condição de descobrir isso. Por isso que as pessoas precisam estar muito atentas para acolher essas pessoas. Mas podemos fazer isso também, realizar esse exercício. Parar para pensar. O que é isso que eu estou sentindo? Né? Não tenta naturalizar no sentido, assim, naturalizar é aquela coisa, né? Eu sinto raiva, eu sinto raiva porque Deus quer e é isso mesmo. Não. Pare para fazer essa pergunta, acho que é essa a pergunta do autoconhecimento. Né? Mas por que eu estou com raiva? Que raiva é essa? O que está sustentando essa raiva? Eu preciso manter essa raiva dentro de mim? Né? Ou que tristeza é essa? E aí vem uma coisa muito profunda que a Seichunen ensina, que é aquela ideia do mundo é reflexo da nossa mente, né? Que a gente não pode pegar assim tão ao pé da letra, né? Achando que se o teto daquela casa do vizinho é verde é porque a minha mente imaginou. Não é assim, ao pé da letra. Mas você pode entender o seguinte, que realmente aquilo que você sente, aquilo que você pensa, é reflexo da sua mente. Né? Então tem uma frase bem interessante que diz assim, aquilo que eu penso, preciso levar a sério, né? Com certeza. Mas pare para pensar. Né? É a única forma que existe no mundo para pensar ou para agir nessa situação, e a gente vai descobrir que não. Né? É a forma como a gente está habituado, é a forma como a gente aprendeu. Então, tem pessoas que são muito duras consigo mesmas, né? Porque aprenderam dessa forma. Talvez porque aprendeu isso em casa, ou talvez porque ela é a forma como ela lida com ela mesma. Não, vamos aprender novas formas. Né? Se aprender as novas formas são bastante importantes. Tá? Aí eu trouxe aqui alguns livros, né? Um dos livros é o livro A Verdade em Orações, esse é o volume 2, tá?
E no livro A Verdade e Orações, volume 2, tem todo um setor aqui, que é a primeira parte, né? Tem a parte introdutória, tem a parte 1, que se chama Orações para o Renascimento. Né? E aqui traz várias reflexões importantes, justamente, várias orações que vão falar sobre como que você pode, né, realizar essa mudança da sua mente, esse renascimento. Né? Renascimento é essa mudança mental, essa guinada da sua mente, guinada da sua consciência. Tá? Então, eu recomendo bastante essas orações, depois a gente pode até comentar, vou comentar até mais profundamente sobre uma delas, mas também tem o volume 1, né, da Verdade e Orações, que tem uma oração que já pode ser começado, né, a partir desse momento. Quem quiser, já pega, realiza essa oração no seu dia a dia, que é a oração para receber a luz divina. Né? Está na página 21, que é uma oração que vai dizer justamente o seguinte, que dentro de cada um de nós existe uma luz que foi plantada por Deus, né? Que é uma luz divina, tá? Que é uma luz que acompanha a nossa vida, e fala da importância de nós reconhecermos a presença dessa luz. Então, o amar a si mesmo da Seichonoye vai desses dois lados. Né? De um lado é você acolher seus sentimentos, entender, nossa, eu estou triste, estou com raiva. Mas, por outro lado, não perder de vista, né? Ou também buscar esse autoconhecimento no sentido, não, mas eu não sou apenas isso, não sou apenas esse sentimento. Eu sou algo de sagrado que existe em mim, que é essa luz divina que existe dentro de mim. Em relação aos pensamentos, tem uma coisa bem importante também que nós precisamos entender, né? Tudo que se passa na nossa mente é passageiro. É tudo passageiro. Tá? A tristeza existe em nós, né? Inclusive, se falar assim, pode até parecer é algo jocoso, né? Mas quem já não passou por isso, né? Estava meio triste, meio chateado, aí chegou lá alguém de casa, né, ou algum amigo, e falou assim, olha, eu vim aqui te visitar, ou olha, eu voltei e trouxe aqui um mousse de chocolate para a gente comer. Né? Aí, de repente, você fala, nossa, não o mousse de chocolate em si, mas aquele gesto de amor, né, te faz, um mousse de chocolate também, claro, né, mas o gesto de amor faz com que, de repente, você fale, nossa, que ótimo. Aí você sente aquela alegria. Aí você para para pensar, mas agora há pouco estava uma tristeza na minha mente, né, e a tristeza foi embora. Né? Então, o que acontece geralmente é isso. Nossos pensamentos, eles são passageiros. Né? No caso de uma depressão, no caso de uma situação de sofrimento mais profunda, tem essa característica. Né? A coisa parece que não passa. Tá? A coisa não vai embora. Permanece mais tempo, né, na verdade. Exatamente, e isso que traz assim aquele desespero, ou faz com que a pessoa se sinta exausta. Né? Por isso, mais uma vez, é o momento das pessoas em volta, né, poder acolher com muito carinho essa dor do outro. Tá? O momento de acolher significa aquele momento não de ficar cutucando a ferida, né, mas o momento de deixar a ferida ali, fazer a desinfecção, mas deixar ali quietinho para o tempo poder realizar a transformação, mas ter uma mentalização, não é mentalização, né, mas um pensamento que eu já vi pessoas, né, que passaram por essa experiência de depressão, por exemplo, que disseram que foram muito úteis, né. Eu vi um relato de experiência um dia na Seichonoye de uma pessoa que falou que estava em profunda depressão, mas ouviu numa palestra, né, e o leitor disse, olha, lembre que, na verdade, tudo que acontece na mente passa, e isso vai passar. Né? E ali que ela encontrou ali justamente o ponto que ela se agarrou, né? E ela mentalizava, isso vai passar, tudo vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Né? Porque ela estava com um sentimento que parecia que nunca mais ia passar. E aquelas palavras foram importantes, né, para justamente poder, mais uma vez, né, começar a movimentar as coisas dentro dela, e a partir daí, no devido tempo, né, a coisa se escoar. Tá? Então, acho que essa é uma reflexão bem importante também. Então, é aquela percepção, né? Talvez a pessoa que esteja nos acompanhando esteja talvez até se sentindo assim no momento, né? Mas é a gente lembrar que são fases.
psicóloga Joeli, que também que esteve aqui com a gente, ela falou, lembrar que é uma fase, às vezes é uma fase que, enquanto a gente vivencia, parece duradoura, né? Mas é uma fase, sim, então vai passar. Para que a gente mobilize recursos internos, né? Para sair desse sentir, né? Como você colocou agora nesse relato dessa pessoa. Sim. Né? Esse vai passar. E bom, tudo que você falou foi bastante interessante, só quero lembrar o pessoal que quem ainda não tem os livros citados, né, A Verdade em Oração, volume 1 e volume 2, pode adquirir no núcleo mais próximo da Seichonoye, da sua casa, ou através da internet, na nossa livraria virtual, acessando, já estou até passando aqui o endereço aqui embaixo, livrariasni.org.br, para adquirir esses livros, ou qualquer outro, porque a nossa biblioteca é ampla, né, Roberto? Tem bastante livros que podem nos ajudar até a direcionar o nosso pensamento, né? Não sei se faz sentido, mas estou me lembrando, recordando aqui da quinta-feira passada, com a preletora Daniela Seguesse, que ela trouxe essa questão, gente, a gente também precisa se mexer, né, que ela fala. Ok, que está tudo bem, mas eu preciso dar nem que seja um pequeno passo. Então, ela sugeriu, inclusive, leia, mas aí as pessoas falam, preletora, são 40 volumes, na coleção Verdade da Vida, 40 livros, eu não consigo ler. Mas leia uma página. Ela fala, leia uma página por dia. Não vai pensar que você vai ler 40 volumes num dia, ou aqui os 2 livros, né? Então, talvez como um primeiro passo. Vou até dar a dica da revista Fonte de Luz. Dá para ver? Acho que dá, né? Sim. Do mês de setembro. Tudo bem, não estar tudo bem o tempo todo. É uma abordagem bastante interessante, né? Da gente refletir sobre, ok, não se cobrar tanto, né? Tudo bem se não está tudo bem o tempo todo, mas também que ações que nós vamos ter, né? Para sair desse estado de não tudo bem. Sim. Exatamente. Mas sabe que as orações são importantes, né? Porque existe uma expressão, né, que diz assim, salvação pela força externa. Né? O que é isso? É a ideia de que não preciso me salvar, né? eu fazer as coisas para eu me salvar, eu posso me entregar, né? E me entregar à divindade, a Deus, né? Para Deus poder realizar aí a sua obra de acolhimento, de salvação. Né? E às vezes as pessoas dentro da religião têm uma visão um pouquinho equivocada dessas coisas, né? De achar que ela tem que fazer tudo sozinha, ela tem que resolver tudo sozinha, e que se as coisas não estão dando certo é porque ela que não está rezando direito, então é ela que está falhando. Então a coisa complica mais ainda. Né? Ela precisa fazer a oração porque se sente mal. Então ela fala assim, eu sei que para eu melhorar eu preciso fazer oração, né? Mas eu não estou conseguindo fazer oração porque eu estou mal. Né? Aí fica mais ainda se cobrando porque ela precisa orar, né? E não está orando. Aí fica essa autocobrança. Tá? É nesse momento que a gente precisa entender o sentido da palavra entrega. Né? A oração também é uma entrega. Né? Aliás, a oração verdadeira é entrega. É o momento que você anula o ego, né? Como nós falamos na Seichonoye. E tem uma oração de entrega muito importante na Seichonoye, que a gente pode falar que é a oração, né? Mas é o canto evocativo de Deus. Tá? E no canto evocativo de Deus, quando nós olhamos aí as suas palavras, né? Que diz assim, ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso espírito. Né? Então é o momento que eu me coloco diante de Deus para não mais eu tentar fazer aquelas coisas, né, me esforçar, fazer artifícios e me desdobrar para ser feliz. Não, eu me entrego para receber de Deus a sua bênção e seu espírito. Né? E o livro A Verdade da Vida, volume 8, que é uma das coleções, é um dos 40 volumes da Verdade da Vida, lá o mestre Masaru Taniguchi, né, que escreveu o livro, fala,
Abençoai-me com o vosso Espírito significa eu ter a conscientização, né, de que a minha felicidade é algo que vem porque Deus entregou a sua vida adentra o meu ser e ela se multiplica. Né? Isso que é a bênção do Espírito de Deus dentro de nós. Né? Então, é abrir o coração e falar assim, não, eu não preciso mais aqui ficar me esforçando no sentido de me debater, achar que é eu que tenho que fazer, porque quando eu falo assim, eu tenho que fazer, é o momento que o ego começa a atuar. Né? E aí que é o tal da... Essa é aquela parte sutil, né, mas bastante importante do ensinamento. Né? Eu me entrego a Deus. Então não sou eu que realizo as minhas obras, né? Não é eu que vivo, né? Não vivo pela minha própria força, mas é a vida de Deus Pai que está aqui e vive. Então não sou mais eu que realizo as minhas obras, mas é a vida de Deus Pai, a força de Deus Pai que realiza as obras através de mim. Né? Então isso são as palavras do canto evocativo de Deus. Né? Então quando nós repetimos o canto evocativo de Deus várias vezes, a gente anula, né? Ou a gente vai se distanciando daquela ideia do eu que tem que fazer tudo, né? Para falar assim, não, na verdade, Deus vai estar presente e Deus vai realizar através de mim. Né? E o canto evocativo de Deus, ele se fecha, o fechamento é, ó Deus, que vos manifestasse através da Seite Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, né? Ou seja, ó Deus, né? Protegei-me. Então você já evoca também a proteção de Deus. Então é uma oração de entrega. É quando você se desfaz do ego, das pretensões do ego, do pequeno eu, né, e fala assim, não, eu vou me preencher da divindade. Né? E aí, nesse momento, né, quando você se preenche de Deus, ou volta a mente para Deus, aí aquela luz divina que existe dentro de você, que é o seu eu verdadeiro, que é Deus que está dentro de você, e não mais a força do pequeno eu, mas do eu verdadeiro, né, começa a poder, vamos dizer assim, respirar sem aqueles encobrimentos, aquele monte de cobertor que o ego, às vezes, estava ali encobrindo. Né? Então, começa a atuar de uma forma forte, e aí sim, né, você abriu sua mente para receber a bênção de Deus, mas essa bênção de Deus começa a vivificar de novo essa força interior dentro de você, e isso começa a voltar a brilhar cada vez mais. Né? E aí, nesse momento que se processa esse movimento de cura. É o momento que você começa a perceber, nossa, na verdade já não é mais a minha vida, mas é a vida de Deus que está em mim. Ou começa a pensar, na verdade não existia a minha vida, é somente a vida de Deus que estava em mim. Por isso que eu sou filho de Deus. Né? E é nesse momento que começa a luz voltar a brilhar cada vez mais. Né? Então, esse sentimento de entrega é bastante importante. Então, quando você estiver numa situação de desespero, de tristeza, não tenta você achar que você que tem que resolver, né? Entrega para Deus, né? Entrega para Deus os fardos. Isso está em vários livros da Seite Noé, né? Ah, mas não é. A Seite Noé não fala que nós somos filhos de Deus e nós somos responsáveis, né? Que na verdade é a gente que tem que mudar. Sim, né? No fundo é isso, é no sentido de as coisas vão acontecer dessa forma com certeza, né? Mas para isso, para você chegar nesse ponto, nessa conscientização, né? Lembre-se que Deus acima de tudo é misericórdia. Deus, acima de tudo, conhece o seu fardo. Deus vai aliviar o seu fardo. Porque o universo não é... Isso aqui não é um lugar de adestramento, de disciplinamento espartano, no sentido de, né, vamos aqui para judiar das pessoas cada vez mais, não. Né? É um lugar de aprendizagem, é um lugar, às vezes, de aprendizagens rigorosas, aprendizagens que são meio duras, né? Mas tempo todo existe a presença da misericórdia de Deus. O tempo todo está aí o Espírito Santo para nos inspirar, o tempo todo está o Espírito Santo, né, que é essa misericórdia de Deus, para nos guiar, nos orientar e, quando necessário, nos curar também. Né? Então, não tenta achar que é sozinho que você tem que fazer as coisas, pelo contrário. Então, realize esse movimento de entrega, isso em relação a Deus. Agora, na prática também, né? Não pense que você tem que carregar sozinho os fardos. Tá? Procure alguém, procure ajuda. Procure ajuda sim. Né? Procure seus amigos, se você não está conseguindo. Procure a Seite Noé. Tem vários órgãos também, né, que vira e mexe a gente ouve através das mídias, né,
lugares que estão aí para acolher, lugar aí para você poder telefonar, desabafar, entregar os fardos, compartilhar, se sentir acolhido, tá? Procure as pessoas. E aqui eu vou dizer uma coisa importante, né? Procure até encontrar alguém. Tá? Procure até encontrar alguém. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu já sei quem vai me ajudar. É o meu amigo fulano de tal. Né? Só fulano de tal pode me ajudar. Aí você liga para o fulano de tal, e naquela hora o fulano de tal não consegue te atender. Né? Ou você vai atrás do fulano de tal, mas naquela hora o fulano de tal está envolvido numa outra situação que não está conseguindo estender a mão do jeito que ele gostaria. Tá? Não é que ele não quer estender a mão, é que naquele momento alguma coisa também não faz com que ele não possa atender. Né? E muita gente às vezes pensa, né, bom, minha última esperança era o fulano. Né? Já que o fulano não vai me ajudar, não tem mais ninguém para me ajudar. Não, não é assim. Tá? Então, se por acaso você buscou fulano, ciclano, beltrano e não deu certo, continua. Né? Vai até encontrar. Tá? Vai até encontrar alguém. Tem pessoas, sim, que estão dispostas a ajudar. Tá? Eu digo isso porque na hora do desespero, né, às vezes a primeira tentativa aí não dá, a segunda não dá, a gente acha que não tem mais caminho. Não, caminho sempre tem. Tá? Enquanto nós estivermos aqui, existindo nesse mundo, sempre tem alguma coisa que pode ser feito. Né? Quando a gente encerra, aí acabou. Né? Mas enquanto a gente está aqui vivo, né, sempre tem alguma coisa que pode ser feito, sim. Tá? Pode ser trabalhoso. Né? E talvez aqui é um outro ponto importante, né? O ânimo. Né? Às vezes o problema maior nosso é o desânimo, porque a gente fica cansado, a gente quer dormir profundamente. Nessas horas, viu, também procure alguém. Né? Procure alguém para poder te ajudar. Tá? Às vezes na família não tem mais ninguém, às vezes não tem família, né? Ou às vezes os amigos não estão perto. Então vai procurar ajuda dessas instituições, desses terceiros. Tá? Mas saiba que nesse mundo sempre tem alguém, sim, que está aí disposto a te ajudar. Então não é para desistir desse jeito, tá, gente? Eu sei que às vezes cansa, né? Mas vai fundo que sempre tem, sim, alguma ajuda. Então, esse ponto é importante, né? Não tenta resolver sozinho, tá? Sempre busque ajuda e saiba que as pessoas estão aí, estão prontas para poder te acolher e para poder te ajudar. Acho que são esses grandes ensinamentos, né? Que a gente pode... Essas reflexões, né? A gente pode fazer também durante este mês. Talvez nossa, são reflexões tão importantes que a gente fica aqui, aposto que você em casa também tá, para acompanhar, né? E a gente vai pensando e refletindo ao mesmo tempo. E estou aqui fazendo ligando aqui, né? Um quebra-cabeça. Então, talvez a gente, quando fala em empenho, em esforço, que fala, por um lado, né, entregar a Deus, mas não no sentido de se acomodar, não sei se eu estou conseguindo explicar, mas de trazer também o esforço, o empenho, porque, né? Isso, até para entregar para Deus a gente precisa de esforço, né? Não é? Isso. Aliás, esse é o esforço do momento. Né? Se eu não consigo esforçar carregando o fardo, você vai se esforçar para pedir ajuda. Né? Mas não deixe de agir nesse sentido. Tá? E a oração é isso, né? Porque a pessoa às vezes entende a oração de uma forma diferente, não muito correta, mas oração é para a gente. Né? Oração não é para Deus, né? Deus não precisa de oração. Né? Oração é para nós podermos nos fortalecer, nós ligarmos a nossa mente, né, com o que existe, né, de energia, de salvação, de acolhimento e de cura que está no universo. Né? Então esse esforço de você, pelo menos, fazer assim com a mão, né, isso é importante, isso a gente faz através da oração. Tá? Aí a gente vai. É igual criança, né, gente? Criança é isso. A criança é filha de Deus. Né? Se você falar assim, bebê é filho de Deus, né? Para ele também vale a verdade, ele é responsável pelo seu destino, né? O destino está nas mãos dele, vale. Né? Mas não vai falar para o bebê, né? Se vira aí porque o destino está nas suas mãos. Né? O bebê não vai conseguir agir. Tá? E a vida humana foi feita de tal forma, né, que a gente consegue fazer muita coisa sozinho, mas muita coisa a gente é interdependente. Né? A gente precisa do outro, a gente está junto com o outro. E isso é maravilhoso. Né? E não só o outro ser humano, tá? É o outro, toda a natureza.
Acho que a autossuficiência é uma grande ilusão nesse sentido, né? E esse trabalho, que não é de dependência, mas de cocriação, né? Criação conjunta, benefício, um beneficiar o outro, e todo mundo junto, né? Hoje eu estendo a mão, ou outro dia eu que peço ajuda. Isso tudo é o trabalho que a gente chama de trabalho do Musubi, né? O trabalho do amor, tá? Faz parte da aprendizagem aqui da vida. Então não tem nada de errado nesse sentido, né? O problema é quando a gente cai naquela palavra somente, né? Tipo, somente isso, tá? Ou só isso. Então quando você fala, não, você só pode pedir ajuda, ou você não pode pedir ajuda, quando você fecha o caminho, né? Aí é complicado, tá? E justamente quando se fala, né, desse tema, depressão, suicídio, etc., o problema é esse, né? Parece que o caminho está se fechando. E aqui nós precisamos, mais uma vez, voltar à ideia de que existem infinitos caminhos. Aí seja me permitido, mais uma vez, falar desse livro, né, A Verdade e Orações, volume 1, que traz a oração para seguir livremente o grande caminho, página 99, né, que vai dizer justamente isso, que o caminho da vida é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o grande caminho. Tá? Não é uma estradinha pequena, né, nas cordilheiras, né, uma estradinha que só passa um carro. Não, o caminho de Deus é plenamente livre, porque Deus é plenamente livre. Então, se na minha mente apenas passa um carro por vez, se eu me ligo à sabedoria de Deus, ele vai abrir esses outros caminhos. E a gente sabe, né, Fernanda, quantas vezes que a gente não lê nos livros da Seitonei, que a orientação de Deus não é que Deus vai aparecer diante de você à noite, né, envolto de muitas fumaças e nuvens, né, e raios, e vai falar, olha, eu vim aqui te trazer a resposta, né? Não é dessa forma. Como é que a gente aprende na Seitonei? A resposta vem através de intuições interiores também, mas principalmente através das pessoas. Tá? Então, quando você ora para Deus, vai vir alguém que vai trazer a resposta. Por isso que, mais uma vez, eu reforço aqui. Se está precisando, vai procurar as pessoas, vai buscar ajuda, mas, acima de tudo, né, acredite que Deus vai responder através dessas pessoas. Deus vai agir através dessas pessoas. Tá? Então, se está com dor de barriga, ou precisa fazer uma cirurgia, né, não precisa ficar em casa, né, vendo assunto para ver se você vai curar sozinho. Tem que curar sozinho, né? Esse problema está com, sei lá, o apêndice, né, deu uma supurada e estourou lá apendicite. Não, vou fazer assunto daqui porque eu que sou responsável, eu que tenho que curar. Não, né? Entrega para Deus e fala assim, Deus, o que eu faço? Né? Acabei de ter uma apendicite. Deus vai dizer, olha, não pense duas vezes, né? A humanidade já está aí para te ajudar. Olha quantas pessoas, quantas instituições, os médicos estão aí. Ah, eu não consigo ir sozinho. Então liga para alguém para pedir ajuda, né? É dessa forma que Deus vai estar agindo. Tá? Então é isso que a gente precisa estar atento. Mas mais uma vez, né? Essas coisas a gente aprende com a vida. A vida é uma escola. Né? E às vezes a gente é cabeça dura, né? Mas vai acontecendo essas situações, a gente vai estar vendo que não precisa ser tão ferro e fogo, tão radical. Né? Radicalismo é isso, né? Fechar o caminho. Você começa a entender, não, todos os caminhos são válidos, né? Se é caminho de Deus, é válido. Tá? Não estou falando de caminhos errados, que aí não é caminho de Deus, né? Não é o caminho da violência, da agressão, ou da cobiça, da maldade, do egoísmo, né? Não estou falando desses caminhos. Esses aí nem precisa, porque isso aí não é caminho de Deus. Os caminhos de Deus são infinitos. Tá? Não tem uma fórmula única. Né? Então, é por aí que a gente vai trilhar novos caminhos na nossa vida. Maravilhoso. Você não vai acreditar, mas estamos chegando, caminhando para o final desse encontro, que não vai se esgotar, evidentemente, teremos novas oportunidades, mas vamos caminhando para o fechamento do nosso encontro de hoje. Estou te sinalizando aqui para você já ir dirigindo e conduzindo para isso, né? Mas que bom, né, que durante esse mês pudemos dar essa abertura, né? Indicamos também esse caminho, tá? A gente espera que
o estudo desse assunto, né, que nós tratamos durante esse mês, tenha sido de abertura, de inspiração, ou até, né, de uma mão estendida para as pessoas que estão precisando, né, que seja realmente algo que beneficie as pessoas, tá? Se não for beneficiar você mesmo, que você possa ser alguém que beneficie os outros através de tudo isso que foi estudado, tá? É isso que nós esperamos, sim. E nós começamos, né, nós falamos bastante no dia de hoje, né, dessa importância de nós nos entregarmos, buscarmos, olharmos para o universo e ver que a mão de Deus, a misericórdia de Deus está estendida em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os momentos, né? E para poder também gravar firmemente essa convicção na mente, então tem um outro livro de orações que eu trouxe aqui, que são as orações diárias, né, do professor Masanobu Taniguchi, tá? Eu recomendo principalmente as 2 orações iniciais. Todas as orações são maravilhosas, mas essas 2 primeiras são bem importantes, tá? Se você precisa daquela energia, ligar a sua bateria, né? Dar aquela energizada na sua alma, dar aquela ventilada, abrir as janelas da sua mente, né? Uma é a oração para expressar gratidão ao amor de Deus, tá? Que é a primeira oração, que está na página 10. E a segunda é a oração para agradecer a proteção de Deus, que está na página 14. Tá? São 2 orações, é o volume, gente. É o volume só 1. repetindo para o pessoal? É o volume 1 das orações diárias. Tá? Também disponível na livraria SNI, tá, gente? Isso. Ou na livraria mais próxima de você. Livraria Exatamente. sni.org.br ou aí no núcleo próximo de você, para quem quiser fazer depois com mais calma, né? E essas orações são maravilhosas, né? Porque quando a gente não está bem, né, as palavras faltam, né, a gente não tem inspiração para pensar coisas bonitas. Né? Então, como que eu vou fazer oração se eu não consigo pensar palavras bonitas, né? Ou o que eu posso falar para gravar na minha mente, mas eu não estou nem tendo força para falar alguma coisa, para gravar na minha... Por isso que é maravilhoso você ler essas orações, porque aí você vai lendo, né? O esforço que você vai fazer é o de ler, né? Ler e abrir a mente para poder essas palavras adentrar cada vez mais. E leia uma vez, leia 2 vezes, faça a transcrição, tá? Transcreva. Se você sente que não foi suficiente, então faz de novo, né? Estou lembrando aqui de um amigo também que teve uma crise de pânico uma vez, né? Mas assim, ele contou depois. Eu tive crise de pânico. Falei, nossa, e aí, como é que foi, né? Como que foi feito? Falei, pois é, peguei firme na leitura da Sutra, né? Que é outro livro de orações também da Seiichi Noye, né? Um poema que a gente lê como se fosse uma oração, tá? Eu fiz a Sutra Sagrada firmemente e peguei firme aí nessas leituras mesmo, né? Porque não estava conseguindo meditar sozinho, estava precisando de ajuda. Então, parece que são recursos externos, né? Como aquilo que eu estava falando para vocês, né? Parece que você está contando com algo fora de você, mas na verdade, né? Na Seiichi Noye não existe fora, dentro, porque tudo é um só. Então, você pode buscar fora, você pode buscar dentro. Você vai estar buscando o único, né? E esse único é Deus. Tá? Então, nós desejamos aí, sinceramente, né? Que todas essas reflexões, esses aprendizados, isso tudo que nós pudemos aprender, estudar durante esse mês, né? As pessoas que acompanharam, né, toda essa sequência, e as pessoas que estão começando hoje, assistindo, o primeiro programa que assistiu dessa sequência foi essa. Então não deixe de assistir também, né, os outros programas, porque vai estar trazendo esse assunto sobre vários aspectos, tá? Tendo como justamente uma referência essa questão, né, justamente da valorização da vida através daquilo que é trazido, né, durante esse mês de setembro. Né? Mas enfim, como estava dizendo, estamos falando da vida. O tema fala talvez de algo, né, que nos assuste. Parece que estamos falando do negativo, da morte, mas não. Estamos falando justamente da vida. E aqui eu queria trazer algo que pode até soar como um chavão, às vezes, né? Mas que é a pura verdade. Tá? A morte em si, né, não é o final da vida, mas não é o contrário da vida, vamos dizer assim. Né? A morte é algo que acontece, faz parte da natureza, mas isso não significa também que você deva antecipar a morte. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tá?
o que é o contrário da vida é o medo de viver. Não é a morte. Tá? E esse é o ponto. Né? Nós nos conectamos com a vida e seguimos aí o nosso caminho nesse sentido. E conte aí com a Seichonoye, conte aí conosco também, procure aí os núcleos, né, as associações, né, enfim, entre em contato quando você precisar, tá? Que estaremos aí dispostos, né, dentro do nosso possível, e também faremos o impossível também, nós vamos mexer os céus e a terra para poder realmente levar a luz para as pessoas. Tá? Então, essa é a nossa mensagem aqui para poder encerrar toda essa sequência de estudos. Muito obrigada, Roberto. Vou lembrar o pessoal, ou contar novidade para o pessoal. Estaremos no próximo domingo no Instagram dos educadores.sni, justamente abertos aí para responder alguma questão, alguma coisa, para a gente, embora já seja comecinho de outubro, a gente vai estar lá para amarrar aqui tudo isso. Se tiverem alguma dúvida que porventura a gente não abordou, podem participar conosco na live, dia 2 de outubro, 16 horas, no Instagram educadores.sni. E quero agradecer imensamente, então, a sua presença, a sua disponibilidade, a sua generosidade. Muito obrigado. Né? Eu que agradeço pelo convite, pela generosidade do convite para poder estudar sobre esse assunto que é tão importante, né? Poder fazer essas reflexões. Com certeza, eu aprendi bastante também através das coisas que foram trazidas, perguntadas. A gente para pensar, né? Nossa, verdade. Como será que a gente pode entender isso, né? Isso foi bastante importante para mim também, com certeza. Vai ampliando, né, a nossa conscientização, a gente vai... É maravilhoso a gente, na verdade, falar da vida, né? Todos pela vida, estamos aqui refletindo durante esse mês, mas, na verdade, né, é uma grande reflexão que a gente sempre faz, refletir sobre a vida, e isso é uma oportunidade maravilhosa. Então, eu agradeço profundamente a todos, agradeço a você, amigos, mais uma vez. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, porque assim é possível ficar sabendo sempre que um vídeo novo vai ao ar, você vai ser notificado. E se você está assistindo, quero ver de novo, ficou gravado, como está disponível, veja quantas vezes quiser. Se pensou em alguém, fulano precisava ouvir, ver nesta palestra, esse estudo, esse bate-papo, compartilhe com ele no final, que ele, para que mais pessoas, né, possam refletir sobre esse tema e, de repente, daí um novo caminho, né, para a sua vida, ampliar, como você disse, o caminho. Então, muito obrigada e até a próxima quinta-feira para o pessoal com Educação da Vida. E aí já um novo programa. Vamos lá. Muito obrigada, professor Roberto. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Queridos pais e educadores, é tempo de um novo sorriso. Aproxime o seu seminário para educadores com o tema Educação da Vida. Você não está só. Venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores, pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita de Filho de Deus, de si e dos educandos. São benefícios para a vida inteira em apenas 2 dias de palestras, práticas, vivências e atividades interativas. E tudo isso no ambiente sagrado, majestoso e encantador da Academia de Treinamento Espiritual. Teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertises pedagógicas à prática da educação da vida. Trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados. Seminário para Educadores, Educação da Vida, você não está só. A Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye do Brasil, de Santa Tecla, Rio Grande do Sul, dias 8 e 9 de outubro de 2022.
Informações: WhatsApp 11 50 14 22 53. E-mail: seminarioeducadores@sni.org.br. Venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias, proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do Filho de Deus a sua latente capacidade infinita. Muito obrigado!